Nesse vídeo eu quero te contar o que me fez sair do Adobe Premiere e por que ele é um dos piores softwares que eu já testei, se você quiser trabalhar com vídeo. Fala pessoal, meu nome é Isaac Moreira e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sei que nessa hora quem edita dentro do Adobe Premiere deve estar me odiando nesse momento, deve estar comentando, esse cara não sabe de nada, o Premiere tem integração e tudo mais, enfim. Mas não é o intuito desse vídeo. Primeiro, eu quero te contar uma história. Até 2018 eu utilizava um programa chamado Sony Vegas. E para quem não sabe, o Sony Vegas é um dos softwares aí mais antigos que a gente tem. Eu editava nele desde 2014, já faziam 4 anos. E o único fato, e meu sonho nessa época, eu tinha 17 anos de idade, era conseguir editar dentro do Adobe Premiere, que era o que a indústria utilizava, era o que todo mundo utilizava. Se você quisesse realmente trabalhar profissionalmente, você precisava utilizar ele. Só que tem um pequeno problema aí. O meu computador, ele era 32 bits, e na época, eu acho que até hoje é assim, o Adobe Premiere, ele só aceita 64 bits. Isso fez com que eu não migrasse para ele nem tão cedo. Até que um dia eu recebi uma oportunidade de trabalhar dentro de uma produtora e a pessoa, o dono da produtora, me perguntou se eu sabia utilizar o Adobe Premiere. E eu olhei no fundo dos olhos dele e falei, claro que eu sei. Isso aí pode parecer loucura, mas eu falei que sabia. E dizendo isso, ele me aceitou dentro do emprego dele e falou, amanhã você começa. Cheguei em casa correndo e pesquisei no YouTube como editar no Premiere em 5 minutos. Foi até um vídeo da Brainstorming, tutoriais, que me salvou nisso daí. Entendi a lógica ali de edição e tudo mais, e consegui exercer no outro dia ali o trabalho. Às vezes eu não sabia onde que ficava tal coisa e tudo mais, iria me auxiliando. Eu até falava que o layout da minha interface era diferente, para conseguir dizer que eu não manjava tanto ali da interface dele. E aí ele conseguiu me ajudar nisso. E foi aí que eu fui forçado a editar dentro do Adobe Premiere. Mas em 2019, eu tinha comprado um Mac que não era tão potente assim e ele ficava travando muito dentro do Premiere. Até que eu decidi dar uma chance em 2019 para o Final Cut. Cara, me apaixonei pelo Final Cut. Muito legal, muito intuitivo para Mac, fluía super bem. Eu tinha 8 GB de RAM, um MacBook 2015 e me serviu muito bem durante aquele tempo. Só que já fazia um tempinho que eu queria potencializar mais. Eu comecei a estudar muito column grade e tudo mais, eu queria me aprofundar nisso. E aí que a gente chegou no DaVinci. Eu conheci o DaVinci e tudo mais, e eu fiquei muito interessado em aprender outro software. Então eu já entendia sobre Sony Vegas, editar no Premiere, editar no Final Cut, e agora eu sabia editar dentro do DaVinci Resolve. Você entendeu como que eu passei por essa jornada dos 4 softwares, então eu tenho muita propriedade para falar sobre esse assunto. E o que eu quero te falar é o seguinte, em 2021 foi a última vez que eu editei dentro do Premiere. Eu tinha um editor cujo ele não conseguiu concluir o projeto que eu tinha desenvolvido e tudo mais, e eu tive que instalar o Premiere de novo dentro da minha máquina e conseguir finalizar. E por incrível que pareça, eu passei a madrugada inteira editando lá, tomando muito Red Bull, muito Monster e tudo mais para conseguir dar conta, já que eu tinha acabado de chegar de uma viagem de Brasília. Quando eu fui exportar o vídeo, não tinha salvado nada que tinha para trás. Meio que o vídeo sobrepôs um ao outro, enfim, deu um bug absurdo lá. Eu perdi tudo aquilo que eu tinha editado e passado mais de 10 horas editando no dia anterior. E eu sei que quem utiliza Premiere já deve ter passado por isso, por um erro que não salvou, por um crash que deu e ficava fechando o software toda hora, às vezes um projeto que não renderizava de jeito nenhum. Esse meu cliente que estava esperando o vídeo no dia seguinte, eu deixei ele na mão, ele ficou muito brabo. No outro dia eu tive que virar mais uma noite, eu nem tinha essa oportunidade de dormir, já que eu tinha um prazo para cumprir. E infelizmente esse cara nunca me chamou mais para fazer o trabalho com ele. Mesmo eu, depois disso, concluí o projeto e tudo mais, dei Command S várias e várias vezes para garantir isso daí, dei alguns renders também, mas infelizmente o software me deixou na mão. E a reflexão que eu quero te deixar hoje é o seguinte, se existe um software está te comprometendo na entrega, que você não tem a certeza que no final do projeto que você editar, ele vai renderizar e você conseguir entregar para o seu cliente a tempo do prazo, por que você ainda continua no que dá errado? Prefere correr esse risco porque, eu não vou conseguir me adaptar.
ou eu não consigo fazer as mesmas coisas que eu tô fazendo nesse software no outro quando eu for migrar? Me fala isso. Por que você está comprometendo a entrega do seu cliente por pura preguiça de aprender algo novo? Essa é a reflexão que você tem que fazer de fato. Os meus editores utilizavam e muitos deles já me deixaram na mão porque eu prometi um prazo para o meu cliente, eles não conseguiram entregar porque o software não renderizava. Olha que nível! Se a gente quer ser profissional, prefere correr o risco de não entregar para o cliente a tempo, porque esse aqui tem integração com After e tudo mais, e eu me dou bem, utilizo muito After. Cara, você está sendo muito idiota se você pensa assim. Eu pensando como empresário, eu prefiro ter e aprender algo novo do que ter algo que me comprometa ali no final do trabalho e não consiga entregar para o cliente aquilo que ele estava esperando. E sabendo disso, eu quero te dar 5 motivos por qual eu não utilizo o Premiere, além disso tudo, porque eu não utilizo o Premiere hoje. Primeiro motivo, interface muito pesada e não intuitiva. Vamos colocar em comparação o Final Cut, por exemplo. O Premiere é como se fosse um Android e o Final Cut a Apple. Inclusive ele é da Apple. O Final Cut é feito para rodar em um único sistema operacional, já o Premiere em vários computadores. O Premiere, ele roda em computadores que não tem placa de vídeo, aqueles computadores que não são potentes, que são i3, bem antigos e tudo mais, ele vai rodar. Entendendo isso, o próprio software precisa ser meio que um coringa ali para conseguir dar conta de tudo isso. E a mesma maneira que ele lida com um putavel, com muita configuração, ele precisa lidar com o computador aqui do carinha que não tem nada, não tem processamento. Ah, Isaac, mas isso é bom porque ele te dá uma barreira de entrada menor no mercado. Realmente, ele dá, mas você tem mais profissionais desqualificados para entregar o trabalho para o seu cliente. Eu tenho uma empresa e eu já contratei vários editores. E os que tinham máquina ruim, eles me deixaram na mão em algum momento. É o projeto que era muito pesado e demorava horas e horas para conseguir renderizar. Isso faz com que o mercado em si fique desqualificado, porque a barreira de entrada é tão pequena que você não tem bons profissionais que não vão te deixar na mão. Sem falar que a interface dele muda de computador para computador e você não tem um padrão. Você vê tutoriais dentro do YouTube que às vezes o layout você não sabe nem da onde o cara tirou daquele layout. Segundo motivo, problemas de crash e bugs. Isso aqui é muito comum. Inclusive você já deve conhecer aquele seu amiguinho que já te recomendou. Usa a versão tal do Premiere que aquela não dá bug. Cara, olha isso, olha o nível da parada. Inclusive, eu já escutei também de outras pessoas que, a partir do momento que eu paguei, o Premiere nunca mais deu bug. E eu posso afirmar com toda a certeza do mundo que mesmo pagando, mesmo usando o pirata, ele vai continuar bugando. Inclusive, tem pessoas que dizem que utilizam o pirata porque ele dá menos bug que o original. O terceiro motivo, assinatura mensal é cara. Quanto tempo você está no audiovisual? Sei lá, 1 ano? 2 anos? Digamos que você está fazendo uma assinatura de R$ 86 mensais, que é aquele mínimo ali da Adobe. Pouco menos de 1 ano e meio, você já pagou o valor de, por exemplo, um DaVinci, ou propriamente de um Final Cut ali. E para os profissionais que estão há 4 anos, 5 anos, 7 anos, que é o meu caso dentro do mercado, imagina pagar R$ 86 mensais para um software duvidoso, que não me entrega. Tudo bem pagar isso daí, aliás é a nossa ferramenta. Pagar isso tudo e ainda não ter confiança dentro do software, realmente isso aí é de decepcionar. Quarto motivo, o uso intenso da máquina faz com que você não consiga utilizar outras coisas. Quem já não passou por isso, quando você está editando no Premiere, você não pode abrir nem o outro navegador, ou mesmo deixar fazendo backup em alguma outra coisa, porque ele quer sugar tudo da sua máquina que você tem. Isso faz com que você não consiga ter multitarefas. Às vezes você está ali renderizando um vídeo, você quer assistir outras coisas e você realmente precisa de uma máquina muito potente para fazer isso. E o quinto motivo é o seguinte, não adianta você editar no Premiere e falar, eu edito no Premiere e faço o colo dentro do DaVinci. Beleza que você faz isso. Mas, querendo ou não, é um tipo de gambiarra. Você precisa fazer gambiarras para ter interações com outros softwares. Porque se você precisa de integrações para outros softwares, é porque o que você está atualmente, ele não é o suficiente. Então você precisa realmente migrar. Você precisa tirar os arquivos de uma timeline, partir para outra, fazer o XML, às vezes renderizar em ProRes para conseguir tentar no DaVinci ali puxar o cola, que não vai ser o mesmo, tá? Ou propriamente mandar para outro software, que no caso é o After Effects, para conseguir concluir o seu trabalho e não concentra em um só lugar. A Adobe faz muito isso, ela ama fazer isso para conseguir vender todo o ecossistema deles de software. E dentro do DaVinci, eu não estou fazendo aqui propaganda do DaVinci, eu estou falando por que eu não uso o Premiere.
Mas dentro do DaVinci, por exemplo, eu consigo fazer, não preciso de um Adobe Audition. Eu tenho uma aba só de áudio para eu conseguir tratar. Eu não preciso de um After Effects. Se eu quiser fazer algum motion, eu já tenho um motion pronto dentro do próprio DaVinci e se eu quiser, eu posso ali em um botão já abrir na aba do Fusion e conseguir estar mexendo dentro desse motion. Eu não preciso de um Media Encoder para conseguir exportar vários projetos ao mesmo tempo. Eu simplesmente adiciono a uma fila e ele simplesmente renderiza ali. A Adobe só faz isso às vezes para ter vários softwares ali dentro do ecossistema deles. E você cede, claro. Por isso, e esses N motivos, hoje eu não utilizo mais o Premiere. Inclusive, eu recomendo a minha equipe a não utilizar. Esse vídeo eu sei que pode parecer um pouco polêmico e tudo mais, acusando um software específico, mas essa é a minha experiência com software e eu espero que eu tente passar dessa visão um pouco e entender um pouco mais desse lado também. Se existe algo melhor, porque eu estou comprometendo a entrega do meu cliente. E se você quiser aprender a utilizar o DaVinci, você é iniciante dentro do audiovisual, dentro da edição, aqui na descrição eu tenho um treinamento chamado Videomaker do Digital e lá dentro dele eu tenho um módulo só de edição, tanto a edição básica quanto a avançada também. E aí você pode aprender ali o básico e o avançado dentro do DaVinci Resolve e resolver esse seu problema aí que você está tendo dentro do Premiere, tá bom? O link vai estar aqui na descrição, eu te espero lá do outro lado. E se você ficar por aqui, não se esqueça de deixar o seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!